Bem, nós vimos na semana passada o esquecimento do passado, por que nós esquecemos as vidas anteriores, e vimos que os espíritos nos explicam que há uma vantagem muito intensa no fato de nós não guardarmos uma lembrança muito lúcida ou quase nada das experiências já vividas em outras épocas. Nós vimos que na resposta da 394, uma resposta bastante clara, completada pelo comentário de Kardec, que também é muito instrutivo, nós observamos que as lembranças de nossas vidas passadas, mais do que nos ajudar, nos atrapalharia muito. Porque nós não temos, em termos de ações no ontem, um acervo de atitudes predominantemente positivas. Se nós estamos no pior mundo ou dos piores mundos em evolução, como é a Terra, nós estamos aqui por merecer estar aqui. Não estamos aqui porque Deus se esqueceu de nos colocar no avião e nós viemos no bonde. E aí descemos aqui porque pegamos o ticket errado. Nós estamos no mundo adequado ao nosso processo evolutivo. E sendo assim, somadas as coisas que já fizemos, colocadas na balança o bom e o mal, o peso do bem não foi capaz ainda de nos justificar a aprovação para um nível superior, em função do peso do mal, do peso do equívoco, do peso da ignorância. Portanto, quanto mais atrasados nós somos, melhor não lembrar do que já foi feito. Porque quanto mais elevados nós formos, nós não teremos problema em lembrar. Nós poderemos nos recordar e entenderemos que nós éramos muito primitivos, que nós havíamos deixado nos levar, até como um ensinamento, nós poderemos nos lembrar. Sem que isto nos apequene, sem que isso nos empalideça o orgulho. Como seres ainda muito atrasados, nós vivemos muito na espuma do orgulho. Nós nos orgulhamos de ser bonitos, de ser ricos, de ser poderosos, de ser inteligentes, de sermos bons. A gente dá meia dúzia de moedas e acha que já está merecendo o paraíso. Então, se seres assim, frágeis, é isso que eu quero dizer, emocionalmente frágeis, despreparados para a verdade, tivessem acesso às coisas do passado que já foram vividas por nós, certamente a reação psicológica que isso produziria seria uma reação de desestímulo. Como se você pegasse uma criança que está aprendendo a ler e escrever e ficasse dizendo para ela: nossa, mas você é analfabeta, olha só como você não sabe nada, olha só que letra horrorosa, olha só o caderno ontem como você escreveu feio, desse jeito não vai ter condição de você melhorar nunca. E aquela criança, vendo repetidas vezes o mal e o erro, acaba se tolhendo no processo de aprendizagem e realmente se considera incompetente. Quando a pedagogia ensina que neste nível evolutivo, na área da escola, você precisa estimular a criança, você precisa ver boas coisas, a criança precisa ter coragem, precisa ter alegria de ter tentado, mesmo que ela tenha errado, ela tem que ter vontade. E quem conquista isto não é só o professor, é o mestre, que dá à criança aquilo que a criança está buscando, que dá o amparo do estímulo, que dá a ela a sensação de que ela venceu. Que as crianças, como espíritos, recém-encarnados no mundo, estão buscando superar desafios.
vieram do plano espiritual há pouco tempo, sabem que elas vão ter que enfrentar muitas coisas e então estão desejosas de superarem, de vencerem. E quando então tem um pequeno problema e alguém a estimula e ela então quer mostrar que ela é capaz, ela se supera. É isto que leva, por exemplo, crianças, quando você tem filhos pequenos, crianças quererem fazer os serviços que você faz. Elas querem lavar a louça. Você não quer que ela lave louça porque ela vai quebrar a louça. Ela vai lavar a louça mal lavada. Você sabe disso. Mas a pessoa egoísta diz assim, vai lá para o seu quarto, vai brincar com seus brinquedos, deixa que eu lavo a louça. A pessoa sábia diz assim, eu vou pôr um banquinho aqui do meu lado e eu vou passar a louça para você, você vai lavar e aí eu vou guardando. O que você puder lavar, você lava. O que você não puder lavar, eu lavo, porque tem coisa que é grande. Aí você passa um monte de talher de plástico, copo de plástico, prato de plástico. E a criança vai lavando, e você, muito bem, olha como está bem lavado. E a criança vai se sentindo, eu estou fazendo serviço de gente grande. Porque ela está querendo não lavar o prato. Ela está querendo mostrar para você, que é mãe, que é pai, que é a avó, que é o tio ou a tia, que ela é capaz. Para que você a admire, para que você a promova. Não existe nada que toque mais a criança do que você dizer para ela assim, olha, aqui é o lugar onde só pode ficar gente grande. Só gente grande. Mas como você é uma pessoa que eu considero gente grande, eu vou deixar você ficar. Mas tem que se comportar como gente grande. Se essa criança entende o que você está falando, ela sabe se comportar. Ela faz melhor do que os grandes. Daqui a pouco você está mexendo para cá, mexendo para lá, você sente alguém cutucar você e fala assim, ô tio, aquele lá está conversando. Você falou que não pode conversar, é verdade. Eu estou quieto, mas aqueles grandão lá estão tudo batendo papo. Ele está cumprindo, como gente grande, o que o gente grande devia estar cumprindo espontaneamente. Porque ela quer ser importante. Então você vê criança, principalmente menina, vestindo roupa da mãe. Quem já fez isso quando era criança aqui? Levanta a mão. Levanta a mão aí. Ô Ricardo, levanta a mão aí, Ricardo. Você nunca vestiu roupa da sua mãe? Ah, bom. Passa batom, põe aqueles monte de colar, fica aquela coisa que parece, um teatro dos horrores. Mas anda pela casa com aquela roupona maravilhosa, se sentindo a dona da casa. Mesma coisa com os rapazes, com seus pais. Querem ir onde o pai vai. Se o pai vai jogar bola, ele também quer levar a bola dele, quer jogar junto. Porque ele quer participar. Então você observa que há um desejo do espírito infantil de querer ser reconhecido. E aquelas pessoas que promovem isto na criança, aceleram o aprendizado dela. Mais do que apenas corrigi-la, estimulam que a criança faça de novo. Olha, você fez, eu sei que você não sabia fazer direito, eu vou explicar de novo para você e você vai fazer melhor da próxima vez. Não é dizer, nossa, mas você só fez borrada, não adiantou ter te explicado, você errou tudo, perdeu o papel. Agora, semana que vem você volta aqui, eu vou ver se eu te dou outro papel. Pronto. Você matou na criança o que a criança estava querendo. Ela errou, não tem importância. Olha, você fez muito bem, aqui ainda não está direito. Agora eu vou te explicar como que é, você vai fazer outro papel que eu vou te dar agora e você vai fazer certo, porque eu sei que você é capaz. Pronto. Aí ela presta atenção onde ela errou. E ela não erra. É a mesma coisa, é o mesmo erro. Mas é a diferença com que você educa ou com que você deseduca. E isso é muito comum com adultos. Com as pessoas com quem a gente convive. Ah, só podia ser você mesmo. Nós sempre estamos reforçando o que a pessoa tem de ruim. Observemos isto.
Nós criticamos a pessoa, você de novo fez a mesma coisa. Nunca vai aprender, não. Então, a pessoa chama o filho, você é burro, você errou de novo, suas notas vieram ruins, você devia ser que nem o seu irmão. Isso é uma facada, né? Você ainda ser comparado com um outro, com quem você tem que conviver. Ser diminuído no nível, no status, onde você encontra-se com ele, no mesmo patamar, você ser diminuído em relação a ele. Então isso é frustrante. E aí o que acontece? A criança, o jovem, o adolescente, o adulto, quando ele é tratado deste modo, ele se reveste de má vontade. E aí ele assume, eu sou ruim mesmo, eu não sei fazer nada mesmo, eu sou um inútil mesmo. Ou ele então embarca na posição pessimista, na posição intimidada, na posição de se sentir um incompetente, ou ele embarca na condição da rebeldia. Ele embarca na condição, já que eu sou desse jeito mesmo, então agora eu vou piorar bastante. E não é só por uma tendência dele, é pelo estímulo, ou pelo desestímulo que ele recebeu daqueles que estavam à sua volta. Então, quando nós esquecemos o que nós já fizemos no passado, o esquecimento, no nosso grau evolutivo, tem essa finalidade. Que nós não nos lembremos daqueles equívocos que nos envergonham, que nos envergonhariam. É uma bênção. Porque todo mundo nasce 0 a 0. Todo mundo volta, sem um lembrar o que foi para o outro, sem o outro lembrar o que fez para o um. E aí começa a jogar de novo. Na medida em que a gente vai melhorando, na medida em que nossa maturidade vai crescendo, aí então a gente pode voltar, pegar aquele caderno antigo lá do colégio, e falar, nossa, que coisa horrorosa. Aí você vê como as professoras do primário eram heroínas, porque punham lá excelente, parabéns, sensacional, muito bem, em coisas que eram assim tenebrosas. Mas você sabia que graças àquilo você teve coragem de fazer o resto. Se ela tivesse sido verdadeira, se ela tivesse falado a verdade naquele momento, você teria desistido. Porque você não ia ter, poxa, então acho que eu não sou capaz. Acho que eu não vou conseguir. Geralmente, tudo aquilo que nós tivemos medo de fazer por não acharmos-nos competentes, nós não éramos mesmo. Mas se nós encontramos alguém que disse, eu tenho certeza que você faz, você é mais competente do que você pensa, pode fazer que eu te apoio. Esta pessoa fez e se superou. Ela teve coragem e ela foi em frente. Mas se você disser para ela, olha, tem um serviço aqui que eu sei que você não vai fazer, porque isso daí você não é capaz de fazer, mas tenta. Essa pessoa não... Só se ela tiver muito orgulho e ela quiser provar que ela é capaz, ela vai se empenhar. Mas se ela já estiver acostumada a ser rebaixada, ela nem vai tentar direito. Você falou que eu não ia ser capaz de fazer, então pede para outro. Eu não sou mesmo. Então, enfrentar as coisas é algo que nós fazemos com mais coragem se nós tivermos apoio. Esse é o padrão da nossa evolução atual. Quando nós chegarmos em evoluções mais avançadas, em que nós já tivermos domínio do que nós somos, nós sabemos o que somos, não somos mais porque as pessoas nos elogiam, nem somos menos porque as pessoas nos ridicularizam, nós poderemos conhecer melhor os nossos dias anteriores. Porque eles não estarão nos diminuindo, eles serão educativos para nós. Como pegar aquele caderno antigo, aquele caderno velho, dar risada das coisas de criança. Então isso nós vimos escrito na resposta da questão 394. Agora nós vamos para a questão 395. Kardec pergunta aos espíritos, podemos ter algumas revelações sobre nossas existências anteriores? Podemos ter alguma revelação do nosso passado, das vidas que já tivemos? Sim ou não? Não é para ler agora. Sim ou não? Sim ou não? Sim, quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Ih, tem um monte de maneta aqui hoje.
Tem um monte de gente sem mão. É que vocês não leram em casa, né? Estão lendo aqui agora. Mas para um pouquinho, pensa um pouco. Nós podemos ter alguma revelação daquilo que nós já fomos em outras vidas? Podemos ou não? Podemos. Alguém acha que não? Que não pode? Júlio, por que você acha que não pode? Espera um pouquinho só, deixa chegar o microfone. Não revelações, mas sim poderemos ter algumas, como dizer, algumas coisas que vêm à nossa mente do que fomos para que possamos melhorar. O que significa revelação? Não, revelação seria dizer o que aconteceu. Não, não necessariamente. Revelar é você tirar o véu. Isso. Tirar o véu é você que está com o véu, de repente ter acesso a uma informação por faltar o véu. Pode ser porque alguém te falou, pode ser porque você intuiu, pode ser porque você sonhou, pode ser porque você teve algum tipo de insight. Seria exatamente o que você né? falou. Insight, intuição. Sim. Isso nós poderemos ter, na minha concepção. Sim. Mas não uma revelação do que nós somos. Sim. O véu, abrir Por o que véu. que você acha que não poderia? Porque isso poderia trazer consequências graves. Para quem? Como, por exemplo, saber coisas que fizemos em vidas anteriores que seriam catastróficas para nós saber. Fomos maus. Sim. Ou então fomos uma pessoa com muita riqueza. Isso poderia influenciar no nosso livre-arbítrio. Sim. E você acha que não poderia influenciar para bem? Eu creio que não. Você não acha que você, estando enfermo, descobrindo uma doença, você tem a vontade de se matar, porque não tem coragem de enfrentar a doença? Você acha que entre se matar e durante algum desses momentos, ou por alguém, algum médium, alguma mensagem chegar até você dizendo, olha, você está passando por um testemunho agora, que significa doença neste corpo, porque em outra vida você desajustou este corpo por algum motivo, assim, assim, assim. E agora você está tendo a chance de não fazer de novo a mesma coisa. Então, preste atenção no que você está sendo chamado a viver, para que você não piore de novo a situação. Você acha que isso seria ruim? Aí não. Isso seria intuição. Não, não. Isso acontece todos os dias em inúmeras casas espíritas, através de inúmeros médiuns, onde os espíritos trazem, às vezes pela psicografia, às vezes pela psicofonia, determinadas informações para solidificar naquele indivíduo fragilizado aquele momento e impedir que ele, por um desespero qualquer, cometa de novo, talvez, o mesmo suicídio que ele cometeu e que hoje pode estar gerando este problema nele. Compreende? Entendi. Então, e é isso, a sua preocupação é verdadeira, quando ele disse que a revelação não pode acontecer porque pode levar o espírito encarnado a ficar pior. Isto só acontece quando os espíritos que vão fazê-la têm a convicção de que essa pessoa tem condições de ouvir o que eles vão dizer. Que ele está num nível de que se ninguém disser nada para ele, ele vai cometer o erro de novo. Então a bondade divina permite que em algumas circunstâncias isto possa acontecer. Obviamente que como a lei é a do esquecimento, não pode existir uma contra-lei para dizer, não, todo mundo vai lembrar, todo mundo vai ter uma revelação. Não pode existir. Naturalmente que a lei nós esquecemos o passado em nosso benefício. E as coisas que nos acontecerem precisam ser administradas com sabedoria, porque haverá de ser algo bom, do qual você vai tirar uma lição positiva para você mesmo. Mas existem situações nas quais
a pessoa já está exacerbada, já está sobrecarregada, já está frágil, já foi abandonada, está passando por aflições terríveis. E vai começar uma estrada amarga para ela, que mais uma ferida num infeliz pode levá-lo a desistir. Então, em uma situação crítica, quando o mundo espiritual, quando os nossos espíritos protetores, quando aqueles nossos mentores sabem que isso será bom, então os espíritos ajudam, ou direta ou indiretamente, para que aquele conhecimento seja, na parte específica e exclusiva, que diga respeito àquele desejo de fugir da vida, possa chegar para informar o indivíduo e evitar que ele cometa, ou, se ele cometer conhecendo o porquê. Não é que os espíritos falam, não se mate não, negão, você já fez isso uma vez, vai sofrer de novo. Não, eles vão falar, olha, já aconteceu isso, você está passando por este problema por causa disso no passado. Se fizer de novo, é problema seu. O outro corpo vai ser 2 vezes pior do que este. Essa é a lei. Mas você é que decide. Então isto pode barrar. Quando você compreende, isto pode barrar uma atitude. Outra situação. Você está passando por um problema familiar. Seu filho começa a te dar muitos dissabores. Você tem que tirá-lo de ambientes, ele está sempre perdido entre amizades, ele se deixa contaminar por uma série de atitudes que nunca aprendeu com você. E que você sempre colocou numa situação de atitudes indecorosas, de atitudes indecentes, de atitudes que devem ser evitadas. Você ensinou tudo o que pôde, mas o seu filho parece que nunca aprendeu, parece que era filho de outra pessoa. Então você está a ponto de romper com ele, de expulsá-lo de casa, de deixá-lo numa situação periclitante. Por achar que ele é ingrato, por achar que ele é uma pessoa que não te respeita e que por causa disto não há condições de os dois viverem sob o mesmo teto. Muitas famílias passaram, se não por uma situação desta natureza, por alguma situação parecida, por outro motivo. A filha engravida. Seus pais são moralistas, aquelas pessoas que vêm de tradição, de moral social, e agora ela está grávida, não é casada. E então, muitos ou expulsam a filha, ou obrigam a fazer aborto. O que vão dizer, o que a vizinhança vai falar, aquela coisa toda. Nós vivemos em uma cidade grande, em que pode ser que pareça que a mente das pessoas é um pouco mais aberta. Mas nós não sabemos, mesmo na nossa comunidade, se há nos ambientes um pouco mais afastados, pessoas que tenham padrões morais rigorosos a este nível. Ou em cidades pequenas, mais do interior, onde o progresso, entre aspas, não ajuda as pessoas a mainarem hábitos, se isso também não é uma forma assim rigorosa de se levar a criação de filhos. E então nesse momento, pai ou mãe querem forçar a filha ou expulsar a filha de casa, aquelas coisas terríveis. E então, numa situação desta, antes de tomar uma atitude, pode ser que ou esta pessoa vá pedir ajuda, ou o mundo espiritual providencie que alguém visite a família, para que ele saiba. Você vai expulsar alguém que você amou muito. Porque essa criatura que a sua filha está carregou você nos braços quando você nasceu. Pergunte a um pai que sabe que o seu neto é o pai dele, que está voltando. Pergunte se ele vai querer que a filha aborte. Pergunte se ele ama aquele ser, se ele vai expulsar a filha e aquele que foi um ente amoroso no seu caminho,
para nascer na rua, nascer sem cuidados. Então a gente observa que quando o mundo espiritual utiliza essa ferramenta, não é para revelar todas as coisas que a gente já fez em todo o tempo que as vidas passadas já nos permitiram viver. Não. Geralmente são episódios, são coisas específicas que nos ajudarão a elucidar nosso preconceito, nossa maldade, nossa ignorância, para que a nossa atitude seja adotada com consciência, ao invés de ser apenas o fruto de uma ignorância preconceituosa. Isso não impedirá nem que a pessoa se mate, nem que a pessoa obrigue a filha a abortar ou expulse a filha de casa, se ele quiser. Eu não acredito nesse negócio, eu não, duvido que seja esse que vai nascer aí, que seja o meu pai, e não é nada, isso é só para me sensibilizar, eu vou pôr para a rua. Mas ele está sabendo. Ele pode não acreditar, ele pode não querer correr o risco de passar vergonha, mas ele está sabendo. Ele foi avisado. Então, nós observamos que o mundo espiritual, ele tem muito critério, como você realçou, ao possibilitar que alguém em uma situação de dificuldade fique sabendo do porquê. Isto pode ser através de visão, de audição, pode ser através de mensagem escrita, pode ser através de sonho, pode ser através da intuição. Há inúmeros caminhos que isso pode ser feito. Mas, obviamente, não é algo que você passa pela rua e vê lá no poste. Fulana de tal, vidente, fala tudo o que você já foi. Telefone. Não pode ser isso. Ligue aqui que eu falo tudo o que você quer saber. Das suas vidas passadas, da sua vida presente e da sua vida futura. Pode contar que eu acerto. Isso não pode ser essa brincadeira. E vai estar assim de gente que vai atrás. Por isso que eu não falo telefone aqui. Porque senão o povo que não anota o que o livro dos Espíritos fala, vai anotar o telefone. Para ir lá na vidente, para ver o que a vidente vai falar da minha vida futura. Como é que vai ser? Vou casar, não vou casar, vou ficar rico, não vou ficar rico? Não. Então, a lei é esta. Nós temos a defesa dos nossos erros no esquecimento. Mas não quer dizer que não existam situações em que isso possa ser desvelado, mesmo que parcialmente. Alguma dúvida em relação a isso que nós estamos comentando aqui? Levanta a mão. Alguns demoram a reencarnar e outros reencarnam rápido. Estes que reencarnam rápido, eles têm uma propensão maior de não esquecer o passado, eles trazem a flora ao passado mais recente, presente, ou também esquece o passado? Veja só, o esquecimento do passado, ele se baseia nas tarefas que o espírito vai ter que realizar ou naquilo que ele precisa enfrentar. Quando o esquecimento não ou quando o que o espírito tem que fazer não envolve ele poder se recordar das coisas que ele viveu, esta recordação fica mais ativada pelas próprias entidades que estão cuidando dessa reencarnação. No processo reencarnatório, atuam inúmeros espíritos que vão dar amparo àquele ser que vai voltar. Se ele precisar, por algum motivo, ter essas lembranças mais afloradas na primeira infância, isso eles providenciam através das ações magnéticas adequadas. Se não houver problemas e ele não precisar guardar isto, ele vai ter a vida normal e não vai ter muitas lembranças. Se ele precisar ter essas lembranças durante toda a existência, o mundo espiritual providencia que ele guarde lucidez da vida passada. Ou que esta lucidez seja devolvida a ele em determinada fase da sua adolescência, da sua vida adulta. Então isso está vinculado a um projeto evolutivo.
Sem contar o fato de que espíritos mais elevados conseguem ter uma lucidez maior a respeito dos seus dias anteriores. Espíritos que já estão renascendo, com uma capacidade mental, com um espírito mais lúcido, eles são capazes de ter acesso com mais facilidade a essas memórias. Agora, se vai nascer um espírito que acabou de desencarnar, ele foi suicida, ele passou por uma situação traumática, ele precisa renascer rápido para drenar o restante dos sofrimentos para o corpo físico, será uma tragédia fazer ele se lembrar do que ele acabou de passar, não é? Será um tormento em cima de outro tormento. Então, nesses casos, o mundo espiritual, ele sabe o que é possível, o que é adequado, que aquele ser possa se lembrar e aquilo que não é adequado. Nós temos alguns casos de crianças que se lembram com detalhes do que foram na vida anterior, que morreram e logo depois reencarnaram, um ano depois renasceram. Nós inclusive fizemos programas Alimento para a Alma, a ciência e a espiritualidade, é um dos programas que nós mostramos um vídeo de um menino que fala para a mãe que quando ele era o pai dela, ela fazia barulho e ele não batia nela. Porque ela disse para ele que ela estava trabalhando, ele tinha um problema cardíaco, desde o dia que nasceu, ele teve que submeter-se a cirurgias cardíacas. E então, quando ele já tinha se recuperado, já tinha uns 4, 5 anos, estava brincando, e ela falou, você está fazendo muito barulho, você está me atrapalhando, eu vou te bater se você não ficar quieto. Ele falou para ela, quando eu era grande, você era minha filha, você fazia quanto barulho você queria, eu nunca te bati. Aí ele começou a falar um monte de coisa da vida anterior, que era exatamente como condição de pai dela. E ele tinha um problema na válvula cardíaca, como criança, e que quando foram levar o problema ao médico, comparando com o que causou a morte do pai dela, descobriram que o problema cardíaco daquela criança estava na mesma área cardíaca onde o tiro que matou o pai dela atingiu, alvejou o coração. Na mesma área. Então havia um problema cardíaco na formação do futuro corpo daquele ser que morreu por um tiro que levou num assalto. O pai dela morreu em um assalto quando o ladrão lhe deu um tiro, o tiro furou uma artéria e isto levou à morte do corpo. Um ano depois, ela não estava grávida, ela engravida, um ano e pouquinho depois nasce a criança. Quando a criança nasce, ela tem que ser levada imediatamente para uma cirurgia cardíaca. A mãe não vê o filho no dia do nascimento. Fica sabendo que a criança precisa ser operada de emergência. Ela sofre 6 intervenções cirúrgicas em um espaço de 1 ou 2 anos, por um problema exatamente nessa área. E isto acabou se transformando num caso que a televisão foi chamada a detectar, a documentar. Como também o caso daquele menino que escreveu um livro, que tem um livro famoso, A Viagem, se não me engano, ou A Volta. Um menino americano que se lembra que ele foi um piloto da Segunda Guerra, que morreu num acidente, numa batalha aérea. E desde criança ele só sabia o nome dos aviões, sabia como pilotava. Ele era bebê, ele já mexia com isso. E ele então detecta no passado essa personalidade, e essa personalidade existiu, morreu no lugar que ele disse que morreu, na batalha que ele disse que morreu, lançava as bombas do avião que era o que ele pilotava, tudo certinho. E isso chocou os pais, que inclusive não eram pessoas que não acreditavam em reencarnação. Então você observa que para determinados efeitos, em determinadas coletividades, às vezes o mundo espiritual estimula a recordação, para que isso se transforme em um tema e possa também fazer outras pessoas pensar sobre ele. Ok? Agora, naturalmente que há um motivo. Nos casos de memória espontânea, algumas crianças costumam ter uma memória leve da sua última existência. Ou da última existência, ou do mundo espiritual de onde veio, que é o mais comum. Algumas crianças veem os espíritos, brincam com o amiguinho invisível,
pede para a mãe colocar mais um prato na mesa que o amiguinho dele vai almoçar com ele. Só ele está vendo e conversa com o amiguinho. Ele está vendo o mundo espiritual, está vendo muitas vezes o mundo invisível, quando ele não está fazendo de conta, porque ele fica ouvindo os adultos conversar sobre esses temas, porque às vezes a criança é influenciável e ela resolve teatralizar a coisa. Mas quando é espontâneo, isso é muito comum. Agora, às vezes, se o pai e a mãe estão atentos, o filho fala assim, eu me lembrei que uma vez eu viajei para tal cidade, que chamava tal lugar, eu morava numa cidade assim, meu pai chamava fulano de tal. É uma informação jogada assim, ele está brincando e ele fala, eu lembrei, como se fosse, acho que amanhã vai chover, e ele continua brincando. Então o pai e mãe que podem anotar essas coisas, porque vai passar o tempo, essa criança vai esquecer tudo isso. Quando o espírito voltar a ocupar totalmente o processo reencarnatório, a mente e o cérebro estarão unidos de tal maneira que essas lembranças vão sendo apagadas pelo desenvolvimento orgânico. E as informações novas das experiências da vida física vão se sobrepor a essas lembranças. Então, ter o registro é útil, até para que mais adiante se pesquise. Quem tiver interesse, hoje em dia a pesquisa é muito mais fácil pelos meios da internet, pelos canais da tecnologia. Antigamente era muito complicado você pesquisar uma informação dessa de uma criança. Meu nome era John Stuart III. Eu vivia num país que chovia muito, era muito frio, e o povo andava com o carro, com o motorista do lado oposto. Poxa, são informações. John Stuart III. Você sabe que já não é aqui. Você sabe que quem anda com o carro com o motorista do outro lado é na Inglaterra ou em países da comunidade, das nações do Reino Unido. Então, você pode começar a partir daí. Quem sabe depois, em um determinado período, essa criança, adolescente ou adulta, tem um problema, ou começa a ter um problema de comportamento ou de personalidade, que ajude você a ir buscar o motivo. Por que essa pessoa agora tem isto? E vai pesquisar John Stuart III, e aí você põe na internet, aparece uns 200 mil John Stuart III, você vai um por um, onde é que esse morou, e vai descobrindo. Aí vai perceber que houve um que aconteceu de viver em tal época e que passou por uma situação assim, e que pela síndrome que viveu, pelo tipo de vida que teve de morte, você pode fazer uma correlação. E então você descobrir que há um motivo. Então estas são coisas úteis, quando os pais estão atentos. Não se deixam levar pelos probleminhas do dia a dia e deixam isso como uma bobagem. Então, essas revelações, naturalmente, não podem acontecer na padaria. Vou comprar pão. Vou tomar um café, vou lá na padaria comprar pão. Não, eu vou lá na padaria pegar uma revelação, vou ver o que eu fui na outra vida. Tem um monte de gente desesperado, já cansou de ir no shopping, de comprar roupa, de comprar sapato, de ir no cinema. Eu vou na vidente, quero saber se tem alguma novidade. Essas coisas não são assim. Estas pessoas vão encontrar sempre alguém disponível para falar um monte de coisa, desde que você pague. Mas se é verdade ou não, quem está falando não se responsabiliza. Então é por isso que os espíritos nessa questão respondem o que está no teor da resposta da questão 395. Vamos ler. A questão é: podemos ter algumas revelações sobre nossas existências anteriores? Resposta: nem sempre. Nem sempre quer dizer o quê? Sim e não. Não é sempre, mas de vez em quando pode acontecer. Muitos sabem, olha o que eles explicam ainda, hein? Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Muitas pessoas têm informações a esse respeito delas mesmas. Agora, certamente, que como não tem muita certeza, ou como às vezes têm responsabilidades, evitam
Evitou falar. Eu não conheci pessoalmente, mas nosso querido Alípio, lá da Venezuela, conheceu aqui na cidade de Araras, quando ele ainda, logo no começo do trabalho dos livros, vinha para cá. Ele conheceu alguns médiuns que trabalhavam no ID, que tinham uma capacidade fantástica de conhecer, de ver, de saber. Um deles, inclusive, sabia quando a pessoa ia morrer. Sabia? E, obviamente, ele não tinha nenhuma coluna no jornal. Né? Bons e maus augúrios. Mas aos mais íntimos, ele comentava. Ele podia conversar, podia falar. Mas os espíritos sempre disseram a ele, para ele ter muito, muito critério com as coisas que ele via. Então ele poderia dizer, olhar para você e dizer quem você foi, o que você fez, onde você viveu. Estas eram coisas muito fáceis para ele. Só que agora ele já desencarnou, tá? Para quem está com um sonho, desejo aí reprimido, já faz tempo que ele foi desta para melhor. Mas, por exemplo, o Chico conhecia todo mundo, sabia, olhava para você, ele sabia quem você tinha sido, o que você tinha feito, o que estava pensando. Chico Xavier tinha uma capacidade paranormal, até hoje desconhecida dos próprios espíritas. Somente às vezes suposta, mas vai muito além do que as pessoas imaginam. Pedro. André, eu li num livro, não estou lembrado, alguma coisa sobre o Divaldo Franco, que numa vez que ele foi para a França, parece, sim, né? E ele foi num convento, num passeio que ele foi num convento, só de mulheres, né? De freira, uma coisa assim, né? E ele queria entrar lá, mas não podia, porque era homem nessa existência, né? E ele tinha sido uma madre superior, alguma coisa nesse convento, e ele foi falando, até descrevendo as coisas que tinham acontecido, até o trajeto, e ele conseguiu entrar. Então, essa história... A primeira vez que Divaldo foi à França, ele foi hospedado na casa de umas pessoas que moravam em Paris. E, em determinado momento, ele não conhecia Paris, ele nunca havia estado lá. E ele então disse para a família, olha, amanhã eu vou levantar mais cedo, eu vou sair por aí, vou passear. Ele não falava francês, as pessoas ficaram preocupadas. Ele falou, não se preocupe. Então, naturalmente, ficaram assim, preocupados, despreocupados. Aí ele saiu e, certamente amparado por alguém que o guiava, ele foi procurar um lugar específico, numa situação muito pouco visitada por turistas, fora de todo o circuito turístico, e chegou a esse lugar e bateu a porta e começou a falar com a pessoa que o atendeu. Só que ele começou a falar e a pessoa começou a entender o que ele estava falando. E depois de um certo tempo, a pessoa chamou a superiora, a responsável, porque ele dizia, olha, eu já estive aqui, eu morei nesse lugar. Não é possível, o senhor é homem, não sei o quê, aquela conversa. E como ele falava o francês de um sotaque esquisito, a pessoa resolveu chamar a superiora, que era a mais idosa. E então ela veio e ele começou a falar com ela. E ela perguntou por que ele estava falando nesse francês provençal, um francês antigo, com os sotaques dessa época. Não era ele, na verdade, que podia responder isso, porque ele estava vivendo essa experiência. E então ele começa a contar para ela quem ele havia sido. E que ele disse, eu sei, eu tenho uma cela aí no convento, que era minha, e se você me levar até lá, eu mostro para você onde estão as marcas dos meus joelhos, no tijolo, onde eu ficava ajoelhado em orações, e descreveu tudo o que estava acontecendo, tudo como era. A freira ficou tão impressionada
que ela deixou ele entrar. Levou ele até o quarto e realmente ele foi caminhando sozinho pelo convento até chegar no lugar. E aí, ele praticamente, não se sabe, não estava em transe incorporado por espíritos. Ele estava em transe dele mesmo, vamos dizer assim. Não é? Ele estava revivendo coisas do seu ontem, do seu espírito, na vida anterior. E depois de algum tempo em contato com ele, com essa freira, explicando o que havia acontecido, como é que ela havia estado ali, conversaram sobre as linhas do mosteiro, do convento. Aí, em determinado momento, se não me engano, ele se despede e de repente ele se vê fora, se despedindo dela e sem saber onde está. Sem saber como é que ele chegou ali. Aí ele pede para ela se ela podia telefonar para as pessoas onde ele estava, vamos dizer, hospedado, perguntando se eles poderiam, explicando para eles onde é que ele estava, se eles poderiam vir buscá-lo. Alguma coisa parecida com isso. E então eles ficam sabendo, mas como é que você foi parar aí? Primeira vez que você está aqui em Paris. Aí ele conta a história de que ele se viu nessa condição e ele viveu naquela época, dando todos os detalhes. Aí ele ficou amigo dessa abadesa, trocaram correspondências, mandou para ela o Evangelho segundo o Espiritismo, teve contato com ela até desencarnar essa irmã. Então, é uma experiência que o Pedro está lembrando e que faz com que a gente possa entender como é possível nós recuperarmos em algumas circunstâncias essas memórias do ontem. Mas você vê, há um fundamento, há uma percepção mediúnica bastante aberta, bastante clara, não é? No caso do nosso irmão Divaldo. Para nós é um pouco complicado, a não ser quando a gente passa mal. Porque algumas pessoas que visitam certos lugares, os lugares são bonitos, mas às vezes a pessoa sente mal. Conheço a história de uma pessoa que, aliás, são duas. Uma delas era o Augusto César Vanucci, que era o diretor da Rede Globo. Augusto César Vanucci foi em um determinado local, se não me engano no Egito, que ele teve que sair de lá antes de desencarnar, porque ele ia passar muito mal, mas muito mal mesmo. Alguma coisa do passado, ligada ao passado dele, mexeu com as emoções. E isso aconteceu também com outro rapaz de nome Cláudio, que era funcionário, trabalhava com a arte gráfica do ID. Foi para a Espanha em uma visita com mais 2 ou 3 amigos, e na Espanha começou, ele que não era assim médium como Divaldo ou como Chico, mas que tinha sensibilidade, começou a passar tão mal, que tiveram que pôr ele no avião e mandar ele de volta. Os espíritos disseram isso. Embarque ele de volta para o Brasil, senão ele vai desencarnar aqui. Pelo choque emocional dessas recordações, daquilo que ele viveu, não sabe onde, mas naquela região da Espanha. Então existem algumas pessoas que passam por essa experiência e têm esta reação. Às vezes ruim, às vezes boa. Às vezes emocionada, às vezes, não, é aqui a minha casa, eu sei que eu já vivi aqui. Alguma coisa que nasce naturalmente de dentro, sem uma explicação lógica, plausível, né? Sônia. Complementando o que você está falando, que eu passei por 2 experiências citadas. Primeiro, há muitos anos atrás, um sonho que me revelou a dificuldade que eu estava vivendo, e que me deu muitas forças para poder continuar o trabalho espiritual que eu tinha na família. E o segundo foi o ano passado, que foi esse déjà vu. Eu cheguei numa região da Bélgica e eu senti não tristeza, eu senti uma saudade incrível daquele lugar onde eu havia chegado. E eu nunca tinha sentido isso, eu Sim. sou meio casca grossa. Eu saí do ar e precisei parar para reabastecer nas minhas emoções. Foram 2 cidades em que Sim. eu senti... Depois eu fui saber, chegando aqui, que a minha bisavó
tinha vindo daquela região. Ora, se eu sou ela ou se eu estive lá com ela, Sim. não me foi revelado. Obrigada. Isso mesmo. Muito interessante. Nós somos um conjunto de experiências, de emoções arquivadas. E às vezes, algum toque, algum cheiro, alguma paisagem, algum som, algum perfume faz a gente ter essa conexão, né? Então, agora a pergunta seguinte é a 396. É que mais ou menos nós estamos já discutindo. Olha lá. Certas pessoas creem ter uma vaga lembrança de um passado desconhecido, que se lhes apresenta como a imagem fugidia de um sonho, que eles tentam reter, muitas vezes em vão. Essa ideia não é uma ilusão? E vamos agregar aqui uma outra coisa. Existem pessoas que têm sonhos recorrentes com o mesmo lugar. Às vezes não sabem onde é. Ou às vezes sabem onde é. Às vezes é um lugar no mesmo país em que ela vive. Às vezes é um lugar num outro país, com um outro tipo de construção, com outra língua, com outros hábitos. Mas a pessoa sempre sonha com aquilo. Outras vezes a pessoa identifica nela mesma uma inclinação para gostar de determinado tipo de roupa, de arquitetura, de tentar experimentar alimentos daquela região, de gostar muito daquilo, espontaneamente, sem que ninguém tenha feito isso, de propósito. Estas são coisas que se enquadram na pergunta. Isso é uma ilusão, uma invenção da cabeça dela? Essa vontade de conhecer determinadas regiões e você sonhar com isto, ninguém falou disso para você, ninguém te ensinou a ser assim, você não tem nenhum parente da sua família que você conheça, que tenha tido essa ligação. Então isso é uma coisa tão comum que Kardec já perguntou isso em 1857 para os espíritos. Essa lembrança que certas pessoas creem possuir de um passado desconhecido, que lhes apresenta como uma imagem fugidia de um sonho, que às vezes ela quer guardar mais, ela quer chegar a mais detalhes, ela quer relembrar com mais precisão, mas ela não consegue. Isso é uma ilusão? Ou pode não ser? Alguém já teve uma experiência parecida com isso? Levanta a mão. Vamos lá, a Magda. A minha família é muito humilde e eu desde muito nova, muito pequena, gostava de música clássica, adorava valsa, música suave, piano, ficava fascinada. Eu escutava na casa dos outros, eu ficava doida, minha mãe ficava, essa menina é doida, gosta dessas músicas esquisitas, música de morto, música de... Sim. Sabe? E eu achava estranho isso. Não sei se é uma lembrança, alguma coisa, mas assim, era uma coisa bem diferente do que todo mundo gostava. Sim. E outros gostos também, mas a música era o mais forte. Certo. Sônia. Não, é experiência de sonhos. Eu tive quando jovem, mas durante acho que uns mais de 10 anos, o mesmo sonho que se repetia, isto é, com o mesmo local. Sim. E era uma casa muito alta, velha, e não tinha nada ali. E ali eu encontrei um dia uma criança. Era um menino, eu vi porque ele estava nuzinho, abandonado numa cama sem colchão. E daí eu descobri que era o meu primeiro filho. Certo. Então, eu tenho bem nítido. Depois que eu cheguei a essa conclusão, nunca mais eu sonhei. Sim, mas você não encontrou essa casa nesta vida? Não. Eu sei que é de outra encarnação. Certo. E eu vi, era um ambiente pobre, e de uma, assim... Como é que a gente fala? Tem um nome Pé direito. Muito alto, bem alto, escura. Ok. Eu sonhei muitos anos com ela. Então a gente observa o quê? Todas as pessoas, algumas têm com mais nitidez, outras têm com menos nitidez, mas geralmente já tivemos, se vocês voltarem a forçar a mente, algumas recordações, algumas ligações com assuntos, com interesses, com gostos, com ambientes que se repetem e são inexplicáveis. Então, quer dizer isso o quê? Que é uma ilusão? Pergunta Kardec aos espíritos. E os espíritos respondem:
Algumas vezes é real, realmente. Não quer dizer que todos os nossos sonhos são expressões das vidas que nós já vivemos. Não, não é tudo que a gente já está sonhando que tem a ver com coisas da vida passada, mas algumas vezes é real. E então, você sabe quando está sonhando que aquilo se trata de uma coisa mais séria do que apenas um momento de um sonho meio turbulento que você está tendo. Alguém que está conosco, geralmente, nesse processo do sonho, ele está nos ajudando a guardar essa lembrança. Preste atenção agora. É isso que você precisa saber para que você esteja atento no que vai ter que enfrentar daqui a algum tempo. Então, existe sempre um alerta amigo em nosso inconsciente que faz a gente estar atento àquele pedaço da lembrança. Então, isto é verdade, pode acontecer. Agora, continuam os espíritos na resposta. Frequentemente, é uma ilusão que aquela pessoa pode estar tendo e contra a qual é preciso colocar-se em guarda, porque pode ser o efeito de uma imaginação superexcitada. Essa imaginação superexcitada pode produzir aquelas imagens à nossa volta. E quando a gente sai do corpo, nós que lemos coisas, que assistimos coisas que são impactantes, nos deparamos com as cenas que nossa mente criou. Isso não tem nada a ver com a vida passada. Você lê um livro de guerra, vai dormir e sonha com um conflito, você era um soldado, você está matando, enfiando a baioneta nele, você já descobre no outro dia que você foi da guerra do Iraque. Não. Este sonho, muito provavelmente, foi a expressão visual, ou emocional, ou psíquica, daquilo que a sua mente engendrou na medida em que estava lendo. Você tem uma conversa, você tem um bate-papo, você tem uma discussão, e na noite ou no dia seguinte você tem um sonho com aquele tema. Também não é uma questão vinculada à vida do passado. Muito provavelmente são chamados sonhos psicológicos. São aqueles que nosso íntimo, nosso inconsciente projeta. As nossas ideias fixas ficam flutuando fora de nós. Nossa mente produz matéria. Nosso pensamento produz matéria. Então, se você começa a pensar fixamente em determinadas coisas, você plasma no seu campo vibratório, como se fosse uma bolha onde você tem imagens que se decalcam, aquelas imagens que você está plasmando. Quando você deixa o corpo físico e mergulha de volta na vida espiritual, essa atmosfera segue com você. E aí, a primeira coisa que você vê é aquela forma que você estava mantendo com o seu pensamento. Ela vem e você a vê viva, como se ela tivesse existência. Então você interage, você foge, você tem reações em relação a estas coisas. Além do fato de que nós temos relações com outros espíritos. E esses espíritos podem também, utilizando nossas fragilidades, podem criar cenários, podem criar circunstâncias, podem criar falsas verdades que nos iludam para nos fazer sentir culpados, para nos fazer sentir ciúme, para nos fazer sentir raiva. No livro Despedindo-se da Terra, o espírito Lúcio conta como eles organizam um processo de desajuste conjugal, em que, durante a noite, eles retiram a esposa e o marido do corpo e os levam, porque são meio levianos, levam a um ambiente de festa no plano espiritual inferior. Lá, o que acontece? O marido está na festa e um espírito inferior, ele plasma para ele mesmo o rosto da esposa daquele cara. Ela não está lá. Só que quando ele chega no lugar, ele vê a mulher dele dançando com um outro que está com a fisionomia de um amigo que ele conhece na terra. Durante o sono. Ele então saiu do corpo, obviamente não está bem amparado, porque está com a mente invigilante,
portanto foi facilmente levado a esses lugares, até porque gosta desses ambientes, não está preocupado se vai para esse tipo de orgias, gosta muitas vezes de participar delas. Quando chega lá, se defronta com a imagem da sua esposa agarrada como cobra em volta de uma outra, nos requebros e nos meneios de uma dança sensual, com um cara que, segundo ele conhece, é amigo dele na terra. Ele parte para cima, porque é essa a reação que os espíritos desejam. E quando acorda, no dia seguinte, acorda com raiva da esposa. Porque sonhou que ela estava se engraçando com um amigo dele, sem que ele imagine que está sendo vítima de um processo de ilusão criado por espíritos inferiores como ele. Então, essas são realidades que o mundo espiritual muitas vezes tem que deixar a pessoa enfrentar. Mas não tem nada a ver com a vida passada. Tem a ver com nossa vida presente. Então, vamos ver. É preciso que a superexcitação do pensamento não seja a causadora deste processo de lembrança. A fantasia, o sonho, o desejo, eles produzem imagens, nós produzimos imagens com base nisto. E aí, essas imagens nós vamos nos encontrar com elas, quando o nosso perispírito deixa o corpo físico. Não tem nada a ver com vida passada. Por isso é que é importante que nós nos preparemos adequadamente para o repouso, ou tenhamos a mente em sintonia com boas coisas, para que nosso equilíbrio mantenha o nosso panorama límpido daquilo que seja prejudicial, que tenha sido gerado por nós mesmos. E aí nós teremos um campo psíquico mais claro, para que durante o repouso nossas experiências possam voltar a épocas anteriores, se o mundo espiritual quiser, ou possamos ir a lugares onde estaremos sendo educados, em cursos, em orientações, em conversas com bons espíritos. Nós então vamos terminar aqui a leitura das nossas perguntas. Na próxima semana, iremos a partir daqui, da questão 397. Nós temos agora perguntas. O nosso irmão Bartolomeu, de Jaboatão dos Guararapes, pergunta: os espíritos desencarnados de outros países têm condições de se comunicarem com médiuns que falam idiomas diferentes do dele? Bem, Bartolomeu, obrigado pela sua audiência. Nós devemos lembrar que existe um espaço chamado por André Luiz de Espaço das Nações, no plano espiritual, no qual os espíritos que estão ali ainda estão vivenciando experiências vinculadas à sua identidade nacional. Portanto, nesses ambientes, eles ainda falam segundo a sua última ligação linguística. Portanto, é interessante que eles encontrem pessoas nestas áreas do plano espiritual que falem línguas que eles entendam. Eles ainda não conseguiram comunicar-se nem pelo pensamento, nem através da capacidade de entenderem-se por princípios superiores. Agora, quem nos conta isso também é o espírito André Luiz, que no livro Os Mensageiros nos trata, nos elucida a respeito da guerra, quando estes espíritos que morrem nos campos de batalha na Europa são deslocados, são trazidos para as regiões neutras, que não estão com guerras ainda. Só que eles não falam os idiomas dessas nacionalidades. E então, com estes grupos de espíritos, vêm enfermeiros bilíngues, enfermeiros espirituais, que falam a língua da nação para onde eles estão sendo levados e a língua deles, para entenderem-se. É mais fácil. Agora, naturalmente, quando nós estamos tratando
de comunicação mediúnica, o mundo espiritual também possui recursos para auxiliar a manifestação de entidades através do médium que não fale a língua daquele ser. Primeiro, nós devemos considerar o seguinte: em uma reunião mediúnica séria, ela é organizada pelos espíritos. Os espíritos têm um objetivo. Esse objetivo é auxiliar as entidades que precisam receber um consolo. Então, se o mundo espiritual, daquele grupamento de trabalhadores, sabe que trazendo um espírito, ao se aproximar de um médium que não fale a sua língua, ele não terá condições nenhuma de se expressar, porque ele é incapaz de se sintonizar com o ambiente, com a mente, e estabelecer um contato por meio do qual ele transmita ideias, e o médium possa captar estas ideias e transmitir em palavras, e depois o médium vai ouvir o esclarecedor falando coisas, mas o espírito não vai conseguir decodificar isto, é inútil trazer o espírito para uma reunião assim. É perder tempo. Então, se os espíritos vão trazer, a única justificativa que me parece plausível é que, às vezes, essa entidade precisa passar pela aproximação com a vitalização kármica, a vitalização física do médium, mesmo que ele não consiga ouvir nada ou entender o que ele vai ouvir. Mesmo que o médium tenha dificuldade de sintonizar-se com ele. Porque quando isso se dá, o espírito ele volta a sentir um pouco do fluido vital do corpo vivo. E isto ativa a sua capacidade de enxergar, de escutar, de falar, mesmo que seja no idioma dele. Ele então se transforma daquele ser que está meio morto, meio apático, meio sem saber onde ele se encontra, em alguém que, de repente, tomou uma injeção de adrenalina e abriu o olho. O que está acontecendo comigo? E aí fica mais fácil de irem ver, por exemplo, um espírito japonês, que vai falar com ele em japonês. Um espírito holandês, que vai falar com ele em holandês. Que já está ali, que foi a mãe dele, por exemplo, que eu trouxe à reunião. Porque na Holanda eles não têm centro espírita, ou é difícil encontrar lugares onde isso pode se dar. A mesma coisa no Japão, ou a mesma coisa em outras nações onde não haja esse intercâmbio com facilidade e com frequência. Então, quando isso acontece, isso já está organizado pelo mundo espiritual para que aquele contato, mesmo que o médium não consiga falar em holandês ou falar em japonês, mesmo que o espírito não consiga projetar imagens, projetar ideias, para que as ideias falem por ele e não as palavras, isso possa ainda beneficiá-lo. Agora, esse negócio do espírito chegar, querer falar com a língua dele, o médium não consegue, o espírito não entende o que o esclarecedor está falando, e fala, ai não, alguém aí fala com ele, porque aqui não vai dar para a gente elucidar esse espírito. Então é perder tempo. E quem está dirigindo a reunião mediúnica, o mundo espiritual, está se equivocando. Ou às vezes não é quem a gente pensa que é. Portanto, Bartolomeu, é importante que nós lembremos, é possível que um espírito de outro idioma se comunique? É possível. Desde que ele use, com a ajuda das entidades que coordenam o processo mediúnico, ele use um tipo de instrumento que seja decodificável pelo médium. Ao invés de ele ficar falando mentalmente com a língua dele, ele pode projetar imagens. Ele pode projetar emoções, ele pode projetar sentimentos, e o médium dizer, eu estou sentindo dor, eu estou sentindo angústia. Ele não está ouvindo, eu estou sentindo angústia, eu estou sentindo dor, mas ele está sentindo o que o espírito está sentindo. E ele está verbalizando neste idioma do médium o que o espírito, que é de outro idioma, está transmitindo. Então, a comunicação está sendo feita no nível das ideias, no nível mental. Cada um falando com o pensamento e decodificando. E então o mundo espiritual pode receber aquilo que o esclarecedor possa estar dizendo e transmitir ao espírito também em forma de imagem ou em forma de sensações, para que ele se abasteça da resposta. Isso é possível.
Então, não é complicado para o mundo espiritual estabelecer um processo, vamos dizer assim, de intérpretes, mas com outros critérios do que os nossos, para que estas comunicações possam se dar. Agora, naturalmente, isso é mais complicado para as reuniões. É mais fácil quando eles se organizam e um grupo de espíritos de outra nacionalidade possa ser trazido com aquela finalidade inicial que eu disse, de tomar contato com o tônus vital, de aquilo voltar a ser sentido. Quem nos explica bastante a esse respeito, de novo, é o Espírito Lúcio. Se não me engano, no romance, Esculpindo o Próprio... Herdeiros do Novo Mundo, quando ele relata um acidente, esse acidente que houve no Japão, ou não, acho que foi no Japão, e a morte dos nossos irmãos japoneses, que foram depois trazidos em grupos para locais do Ocidente, onde eles pudessem estar amparados e distanciados daqueles círculos familiares, que às vezes são seculares para eles, onde eles estariam vendo tudo destruído, tudo arrasado. Então, eles criavam, segundo Lúcio descreve, nas casas espíritas, criaram ambientes ao estilo oriental, com jardins, com esculturas, para recolher grupos desses anciãos, dessas pessoas japonesas que morreram nesses acidentes, lá do terremoto, do tsunami, e outras pessoas da comunidade nipônica brasileira, já desencarnadas, que aqui no Brasil continuam a viver como espíritos, estavam para receber esses seres, vindos de lá, falando a língua deles, e intermediando com eles esse processo de acolhida, para que eles se sentissem menos desamparados, menos agoniados, por terem, de repente, perdido tudo. Nós não temos ideia, hoje, nós sabemos que houve um terremoto, que houve um tsunami, mas nós não temos ideia do que foi isto, nem pelas imagens que nós vimos. Esta semana que passou, eu fui procurar de novo as imagens do tsunami. E eu fiquei surpreso por aquilo que os japoneses e outras pessoas que filmaram o tsunami puseram em horas de visualização daquilo que realmente foi o tsunami. Eu aconselharia a cada um de vocês procurar no YouTube Tsunami 2011 e assistir. Às vezes são vídeos de 15 minutos, de 12 minutos, de 20 minutos, mas assistam. A gente está lidando com essas ideias como se a gente, houve tremeu um pouquinho a terra lá, o mar subiu um pouquinho, mas também, né? De vez em quando aqui a onda fica grande também aqui no Brasil, invade a orla marítima. Assistam, vejam o que foi aquilo. E então vocês vão entender o que deve ter sido para alguém que teve os seus ancestrais nascidos ali, que teve seus antepassados vivendo naquela casa, que viram tudo crescer, nasceram lá, que viveram sua vida, sua infância, que herdaram a casa, estão morando com seus filhos, seus netos, e de repente, em 5 minutos, não só a sua casa, mas toda a sua cidade, ser literalmente levada pelas águas. Literalmente. Sem falar dos que estavam lá dentro. Então, o trauma espiritual, a repentina ocorrência, sem preparo, é muito, muito impactante para qualquer espírito. E é Lúcio que nos conta como o plano espiritual solidário, lembrando, inclusive,
das primeiras levas de imigrantes japoneses que vieram para o Brasil, que trabalharam na lavoura, que desenvolveram colônias em nosso país, que até hoje estão aqui cooperando, tomando o nosso país como o país deles, puderam ser utilizados como seus anfitriões. As primeiras gerações, as gerações que ainda guardam a lembrança dessa língua, aqui estavam. E então o Lúcio comenta que mesmo que eles tenham vindo aqui em busca de melhores condições financeiras para progredirem numa terra em que eles pudessem exercer a sua tendência de cultivar a natureza, eles também prepararam-se para ser os que vão amparar seus irmãos desencarnados em tragédias como esta, que já têm uma outra pátria espiritual, aonde são acolhidos nas casas espíritas, onde japoneses também os abraçam, onde os núcleos vibratórios constroem ambientes que os façam se lembrar de sua terra, com aquela mesma beleza que só os japoneses são capazes de construir na pedra, nas plantas, nas rochas, nos riachos. E assim diminuir a dor destes espíritos. Então, Bartolomeu, existem momentos em que é necessário dar a essas almas o conforto na língua delas. Mas, em outros momentos, o mundo espiritual tem recursos para ajudá-los a se livrarem desses traumas, usando outras técnicas. Tá bom? Agora você pergunta também sobre a campanha do quilo. Veja só, Bartolomeu, existe este nome dado àquela campanha chamada Campanha Alta de Souza, em que, inspirados por este nome desta poetisa, pessoas vão e entregam saquinhos de papel ou de plástico vazios e dizem que vão voltar uma semana depois para retirar o que a pessoa puder doar. É um movimento assistencial, um movimento de arrecadar, é um movimento de doação. É um movimento, como outro qualquer, de amor ao próximo, que pode ser útil para muitas pessoas. Então, a maneira pela qual as pessoas vão fazer isso é que realmente pode dizer o quanto útil ela está sendo. Porque o fato em si é um fato da vida. Você pedir que alguém te dê 1 quilo de alimento. Agora, a maneira como as pessoas se conectam, como elas realizam a atividade, isto é que vai dizer se realmente essa finalidade está sendo atingida. Tornar humildes os que vão pedir. Tornar solidários os que estão se entregando por amor. Fazer com que esta arrecadação seja mais do que comida para pobre comer. Fazer com que quem vai pedir seja também alguém que transmita boas vibrações para as pessoas que vão atendê-lo. Que deixe uma palavra de amor, que deixe o sorriso, a gratidão, que seja a experimentação viva da humildade. Porque é importante que a gente aprenda a pedir. Quando nós entendermos o que significa pedir, nós vamos saber como respeitar quem está pedindo. Porque a maioria de nós não sabe como dói aquele que está pedindo ter que pedir. Porque estamos acostumados a ver gente que não precisa, ou gente que é pedinte profissional, ficar pedindo coisas. Então você pasteuriza aquela indiferença, esse cara é um vagabundo, esse cara não precisa, fica pedindo, porque fica explorando a minha bondade. E nós com isso nos fechamos. Mas quando somos nós que temos que fazer o pedido por outras pessoas, isto faz a gente também entender o que significa alguém pedir para nós. Então, nesse sentido, eu acho que a finalidade é mais do que arrecadar o arroz e o feijão, que possa chegar à boca do faminto. Deve ser uma experiência para quem está participando,
uma experiência que construa a humildade. E quanto mais não a gente receber, mais a gente tem que agradecer. Mais a gente tem que dar graças a Deus. Porque mais a gente tem a oportunidade de amar a pessoa que não ajudou e desejar a ela felicidade. Com sinceridade. Tá bom? Muito obrigado, Bartolomeu. Um grande abraço. O Antônio Carlos de Fortaleza. Trago desde a infância uma forte admiração pelo militarismo. Frequentando um centro espírita, me foi dito que eu já havia sido, em outras encarnações, militar e caçador de escravos no século XVIII. Tenho também um grande apego por crianças desde a infância e não suporto vê-las serem maltratadas. Será que este fato está relacionado a vidas passadas? É muito provável que isso possa acontecer, ainda mais quando alguém possa ter dito a você que você teve uma experiência nessa área. Agora, o fato de falar que você foi caçador de escravo ou foi um perseguidor, não quer dizer que tenha sido daquele jeito. É o que talvez a pessoa possa ter te contado, ou possa ter interpretado. Nós devemos sempre ouvir estas coisas com cuidado para não deixar que a imagem cresça no ruim ou no bom, naquilo que nós estamos escutando. Mas ele continua. Hoje, durante a prece inicial, ao fechar os olhos, tive a sensação de observar 2 senhores e uma senhora vestindo túnicas e pareciam conversarem como se estivessem em reunião. Gostaria também de uma explicação sobre essa sensação de ter visto esses espíritos. Bem, Antônio Carlos, você está se preparando, não está? Você estava vinculado a uma sintonia positiva. Você está desejoso de participar de uma transmissão que vai falar de coisas boas. Você pensa que você está sozinho? Ou você que nos assiste pensa que só você que está aí na sua casa participando disto? Não. Nós estamos sempre com amigos que nos querem ajudar, que nos querem amparar a mente para que a gente não esqueça das informações do Livro dos Espíritos, do Evangelho, para que a gente esteja maduro e guarde. Então quer dizer que foi isso, é desse jeito. E nessa hora em que você fechou os seus olhos, você pode ter tido uma percepção um pouquinho abrangente do ambiente onde você está, até para você estar sabendo que não é só o André Luiz Ruiz que está aí falando para você. Aliás, esse é o pior dos que está aí na sua casa. Tem esses amigos que estão com você, que estão querendo te amparar, que vão ajudá-lo a entender estas coisas. Isso é muito bom. Então, isso é para a gente lembrar, Antônio Carlos, que eles estarão conosco sempre que a gente quiser. É a nossa sintonia que vai manter esta ligação com eles. Não é só quando a TV Alvorada entra com a programação ao vivo. Mas, se você quer ajudar-se, vai uma sugestão, não só para o Antônio Carlos, não é? Como nós sempre temos más companhias que vêm conosco, ou boas companhias que estão ao nosso lado, seria muito legal que você deixasse a Rádio Boa Nova ligada na sua casa, a TV Alvorada Espírita ligada na sua casa, a TV Alvorada também tocando músicas e às vezes fazendo palestras. Por quê? Porque quando você não está podendo falar com os espíritos através de seus exemplos, de suas boas coisas, todas as entidades perturbadoras que estão na sua casa estão ouvindo. E aí de duas uma. Ou ele se melhora, ou ele se cansa e vão embora. E aí, as duas coisas significam um bom resultado para a nossa casa, não é? Obrigado, viu, Antônio Carlos? O Antônio Donizete de Taquaritinga. O fato dos espíritos tirarem o véu em determinada dificuldade significa que já erramos muito nesta parte? E os espíritos tentam nos ajudar a superar esta fase da nossa encarnação com esta revelação? Exatamente, é por esse motivo que eles nos revelam as coisas, quando isso é autorizado. O fato de revelarem não quer dizer que nós já erramos muito naquilo. Quer dizer que, antes de renascermos, nós projetamos uma encarnação na qual aquilo iria acontecer para que nós tomássemos uma atitude definitiva e certa. Quando vamos nos aproximar desse momento, quando a nossa vida está chegando naquela fase, naquele gargalo da garrafa, e que espremidos, talvez, por um monte de outros motivos, a gente se esqueça, a gente fuja, a gente não queira responsabilidades, aí algum amigo, espera aí que você vai ver um filmezinho rápido.
Daí você sonha, ou alguém fala com você, ou alguém te dá uma mensagem, ou você lê um livro. Pega o livro lá. Aí você começa a ler, nossa, é isso que eu estava precisando saber. Ah, já sei o que eu tenho que fazer. Vou em frente, vou aguentar o tranco, vou abrir a porta, vou acolher o tio doente, vou cuidar dele. Ah, você continua podendo botar o cara na rua, mas você decidiu, porque você projetou uma vida na qual aquilo iria acontecer e você seria benfeitor. Nós quando vamos ter trabalho no bem, a maior parte de nós arruma uma boa desculpa para se livrar do trabalho. Mesmo que isso nos livre do bem, mas a gente se livra do trabalho. Às vezes os espíritos estão dizendo, é isso que você precisa. Lembre-se, foi você que pediu. Não quer dizer que você fez aquele ser sofrer. Quer dizer que quando você foi renascer e ele também, vocês combinaram. Um ajudaria o outro, pode ser isto. Então agora, chegou a hora. Não fuja da raia, não saia do caminho. Não jogue fora, porque você vai se arrepender. Se você fizer isso. Você é livre, mas saiba que vai ter um preço. Tá bom? Então, estes espíritos sempre estarão nos ajudando. Esses espíritos positivos sempre procurarão nos alertar para que nós consigamos vencer essas dificuldades nesta encarnação. Quem nos conta sobre isso também é o espírito Lúcio. Desculpa estar falando do Lúcio, mas tudo que estão perguntando aqui veio na minha cabeça a história dele. No Esculpindo o Próprio Destino, a história da Leonor. É aquela senhora que foi amante do político, e o político morreu, já está perdida, está abandonada, está sofrendo, e aí vai descobrir que está com câncer de mama. Leiam, é muito interessante. Muito obrigado, Antônio Donizete, de Taquaritinga. A Valéria de Paulínia diz assim, a sensação do déjà vu pode ser memória de outras vidas? Sim, é uma das sensações muito comuns da gente estar no lugar, nossa, parece que eu já estive aqui, parece que eu já senti isso, parece que eu já passei por essa experiência. É uma experiência que pode ser atribuída à vida passada, mas também pode ser atribuída a outra coisa. Valéria, nós, enquanto estamos dormindo, podemos ser levados a lugares, não de vidas passadas, mas a lugares desta vida, onde nós estaremos passando por experiências que serão importantes para nós. Então, você, de repente, vai ter que fazer uma viagem, uma viagem de trabalho, e vai para um lugar e, de repente, você passa por um lugar e fala, nossa, eu já estive aqui. Então, você fala, mas espera aí, essa cidade aqui é nova, não faz 30, 40 anos que ela existe. Não é possível que eu já tenha vivido aqui numa outra vida. Eu sou mais velho que a cidade. Então, isso não é um déjà vu de outra vida. Isto provavelmente é, alguém levou você durante o sono a excursionar por aquele lugar, aonde você estaria algumas semanas, alguns meses depois. E então, quando você voltou, você esqueceu do sonho. Mas quando você passou pelo lugar, o sonho ficou registrado no seu inconsciente, ele aparece. Eu já sei. Se eu virar assim, essa rua ali tem um hospital, ou tem uma praça, ou tem um restaurante, e você vai, você sabe que realmente é verdade. Então, esse déjà vu não é necessariamente de vida passada. Pode ser de sonhos desta vida que estão preparando você para as etapas que você vai enfrentar daí a algum tempo, tá bom? Acabamos, Ana Paula? Uma diz que acabou, outra diz que tem mais duas. Em quem eu acredito, apesar de gostar das duas igualmente? É que acabou de chegar. Ah, bom. Então, acabou, né, de chegar. Tá bom. Nós deixaremos então essas duas que acabaram de chegar para a próxima semana. Agradecemos a audiência de vocês, a presença de todos aqui, aqueles que nos assistem pela internet. Vamos então agora fechar os olhos para o encerramento da prece. Senhor, nós te agradecemos por mais este dia, por aquilo que, através dos ensinamentos espirituais, nós pudemos ativar em nossos pensamentos, construindo em nosso ser
um entendimento mais claro a respeito das nossas tarefas na vida física, vinculadas ao nosso amanhã espiritual. Obrigado por velar aquilo que é feio da nossa lembrança, para que primeiro nos fortaleçamos, que primeiro saibamos crescer, amadurecer, a fim de que mais à frente possamos levantar a tampa escura do baú do ontem e encarar como nós éramos e compreender o porquê que foi necessário, e às vezes ainda é, continuar a viver em planos difíceis, com criaturas aflitas, desafiadoras, mas que serão o degrau que nos permitirá subir e fazer subir na tua direção todos aqueles que um dia nós fizemos chorar. Obrigado, Senhor, por nos permitir consertar aquilo que nós mesmos estragamos. Que as lembranças do mundo espiritual possam ficar cristalizadas em nossa mente, mas mais do que isso, possam tornar-se vida diariamente nas nossas atitudes, naquilo que somos, naquilo que fazemos. Que nos lembremos que aquelas pessoas que diariamente chegam até nós, podem estar ali por motivos muito mais profundos do que a aparência demonstra. E se nós não soubermos o que fazer, lembremos-nos apenas disto: se ela está aqui comigo, é porque eu posso fazer alguma coisa boa para ela, que eu possa ser útil de alguma forma. Se não é com dinheiro, se não é curando, se não é dando-lhe materialmente o que ela está pedindo, é, ao menos, sendo solidário, sendo respeitoso, sendo fraterno. E tentando, de alguma outra forma, cooperar com suas lutas. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o teu amor nos ensina. Aceita a prece que em silêncio nós deixamos aos teus pés, encerrando o estudo desta noite. Pai nosso, que assim seja. Cuidado com a vista.